Olá e sejam muito bem-vindos. Se a palavra química ainda faz lembrar umas aulas mais complicadas e tabelas periódicas de decorar, bem, vamos mudar isso hoje. A ideia é olhar para a química não como uma disciplina, mas sim como um manual de instruções de tudo que existe à nossa volta. Vamos a isso? Olhem, a química não vive fechada num laboratório. De todo. Como este excerto de um manual moçambicano diz e muito bem, ela é o verdadeiro motor do mundo moderno. Pensem nisto. Desde o telemóvel que temos na mão até ao café que bebemos de manhã. É tudo, mas mesmo tudo, química em ação. Vamos ver como é que isto funciona. Então, o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos ver o quadro geral. Depois, vamos mergulhar nos blocos de construção de tudo. A seguir, aprendemos a falar a língua da química e, por fim, descobrimos as regras do jogo que governam as transformações do nosso mundo. É uma viagem que faz sentido, passo a passo. Ok, vamos lá então arrancar com a primeira parte e reforçar a ideia principal. A química está literalmente em todo o lado e em tudo. Pois esta é a definição de manual, não é? Mas o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que a química anda sempre a fazer três perguntas. Do que é que isto é feito? Como é que se comporta? E, a mais interessante de todas, como é que eu posso transformar isto noutra coisa? É tudo sobre composição, propriedades e mudança. Muito bem, já percebemos a ideia geral. Agora, vamos ao primeiro bloco de construção, o mais básico de todos, o conceito de matéria. Afinal, o que é isso da matéria? É uma definição tão simples, mas tão poderosa. Basicamente, se tem peso e ocupa espaço, é matéria. A cadeira, o ar que respiramos, a água, tudo, mas tudo é matéria. É, no fundo, o material de que o universo físico é feito. E aqui é que a coisa fica interessante, na diferença entre dois tipos de mudança. Uma mudança física, imaginem derreter gelo. O gelo vira água, mas continua a ser H2O, certo? É reversível. Agora, uma mudança química, como queimar madeira, bem, aí a história é outra. A madeira queima e transforma-se em cinza e fumo. Deixou de ser madeira para sempre, é uma mudança definitiva. A verdade é que quase nada à nossa volta é quimicamente puro. O ar, por exemplo, é uma mistura de vários gases. A água do mar é água com sais misturados. O ponto-chave aqui é que numa mistura as coisas estão juntas, no mesmo sítio, mas não estão ligadas quimicamente. É como uma salada de fruta. As peças estão todas na mesma taça, mas o morango continua a ser um morango. E como é que os químicos conseguem desfazer estas misturas? Bem, usam truques muito inteligentes. A destilação, por exemplo, aproveita-se do facto de líquidos diferentes ferverem a temperaturas diferentes para os separar. Já a cromatografia é quase como uma corrida. As substâncias mais rápidas, a mover-se através de um material, como papel, separam-se das mais lentas. Ok, já sabemos o que é matéria e as suas misturas. Mas como é que se fala sobre isto tudo? Bem-vindos à linguagem universal da química. A melhor maneira de pensar nisto é como aprender uma língua nova. A sério. Tem um alfabeto, que são os elementos, e tem uma gramática, que são as regras de como eles se juntam. E o melhor de tudo, é uma língua universal. Um cientista em Portugal e outro no Japão podem comunicar na perfeição, sem se enganarem. Os elementos são, então, as letras deste nosso alfabeto químico. São os blocos mais puros e fundamentais de tudo. Ouro é ouro, oxigênio é oxigênio. Não dá para os simplificar mais através de uma reação química. São a base de tudo. E aqui está o tal alfabeto. Cada elemento tem um símbolo único, de uma ou duas letras, que toda a gente no mundo reconhece. H será sempre hidrogênio. AU será sempre ouro. É uma linguagem de uma precisão incrível. Ora bem, se os elementos são as letras, os compostos são as palavras. E tal como as letras se juntam para formar palavras com um significado novo, os elementos juntam-se para formar compostos com propriedades completamente novas. O carbono, sozinho, e o oxigênio, sozinho, não têm nada a ver com o monóxido de carbono, que é o resultado da junção dos dois. Muito bem, já temos os blocos de construção e já temos a linguagem para falar sobre eles. Agora vamos à parte mais dinâmica, a gramática. Ou seja, as regras que dizem como é que as letras e as palavras interagem umas com as outras. Vamos falar de reações químicas. A primeira regra desta gramática que vamos espreitar é a decomposição. É um nome complicado para uma ideia simples. É o processo de pegar numa palavra química grande e parti-la em letras ou em palavras mais pequenas. Basicamente, é quando algo se desfaz em vários bocados. Um exemplo clássico disto é o que acontece quando aquecemos calcário. O calcário, que é carbonato de cálcio, parte-se em duas coisas completamente diferentes, óxido de cálcio e dióxido de carbono. Uma molécula complexa desfecha em duas mais simples. Simples, não é?
E o contrário da decomposição é a síntese. Aqui o processo é inverso. Pegamos em letras ou palavras simples e juntamos-las para construir algo maior, mais complexo. É a parte da criação, de construir coisas novas. A produção de amoníaco é um exemplo disto em escala gigante. Basicamente, vai-se buscar azoto ao ar, junta-se hidrogênio e com as condições certas, puf, criamos amoníaco. E por que é que isto é tão importante? Porque o amoníaco é a base da maioria dos fertilizantes que alimentam o mundo. E há outra regra fundamental nesta gramática, que tem tudo a ver com energia. Algumas reações, as endotérmicas, precisam de comer energia para acontecer e, por isso, arrefecem o que está à volta. Outras, as exotérmicas, fazem o contrário, libertam energia, aquecendo tudo. Por exemplo, quando se junta zinco com iodo, eles não se limitam a criar um novo composto. Durante o processo, libertam uma rajada de energia, normalmente em forma de calor. Se pudéssemos tocar no recipiente, íamos senti-lo a aquecer. Isso é uma reação exotérmica em plena ação. E pronto, passamos pelos blocos básicos da matéria, aprendemos a falar a sua linguagem universal e por fim vimos as regras que ditam como tudo se transforma. Já percebemos como as coisas se constroem e se desfazem. Isto deixa-nos com uma última pergunta, que é bastante poderosa. Agora que temos acesso ao código do universo, o que é que vamos construir a seguir? Fica a reflexão.